Meus irmãos, duas coisas nós precisamos aprender diante da palavra do Senhor sobre contribuir. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que não contribuir é quebrar princípios espirituais. Há princípios espirituais em tudo aquilo que nós fazemos. E não contribuir é quebrar princípio espiritual. Diante de todo o contexto que nós vemos aqui dentro desse livro de Malaquias, e é um livro dirigido à nação de Israel, dirigido ao povo, aos sacerdotes, desde o capítulo 1, Malaquias vem trazendo, irmãos, ensinamentos preciosos. No capítulo 1, ele fala, desafiando a mente e o coração dos sacerdotes. Deus desafiando a mente e o coração dos sacerdotes. Vocês vão oferecer para mim um animal? Mas que animal você vai oferecer? Você vai oferecer a mim um animal manco? Um animal coxo? Um animal que não serve? Oferece para o teu rei. Oferece isso para aquele que é o teu governante. Provavelmente você vai chegar diante do teu governante com uma oferta dessa e ele vai dizer, que legal, muito bom, gostei dessa oferta. Não, Malaquias vai dizer para nós que não. Deus não aceita isso. Eu preguei uma série de mensagens anos atrás, falando sobre o cinismo do povo de Deus no livro de Malaquias. Irmãos, o povo parece que é cínico, né? Nós temos aquele cinismo dentro de nós. Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? É o que o povo está dizendo aqui. O que nós estamos fazendo de errado? E Deus vai mostrando. E uma das coisas que o povo faz de errado é não entender que não contribuir é quebrar princípios espirituais. Irmãos, não quebrar, não contribuir, é deixar de receber as bênçãos de Deus. Malaquias 3:10 fala sobre isso para nós. Trazei todos os dízimos. Eu estou fazendo questão de falar de dízimos, porque já faz um tempo que nós não falamos. E porque talvez haja uma confusão na mente de alguns cristãos sobre essa questão. Dízimo e oferta de promessa de fé. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. E aí, irmãos, o que Malaquias faz? Em todo o livro, mas no capítulo 3, ele vai despertar o interesse das pessoas pela consciência, e aqui preste atenção a isso. Irmãos, há uma coisa importante hoje em dia que nós, como povo de Deus, nós, como povo batista bíblico, precisamos valorizar. O que o pastor se esforça, os professores, os educadores aqui, se esforça é para falar a sua consciência, é para falar a sua mente, porque a palavra precisa atingir a sua mente. Se ela atingir a sua emoção, você fica emocionado e sai daqui do mesmo jeito que você chegou. Mas você precisa ter entendimento, e a palavra que traz entendimento é essa. Malaquias está despertando o povo a consciência para uma atitude indigna. Qual é a atitude indigna que há no meio do povo de Deus? O versículo 8 vai dizer, e é um pecado dizer isso dentro da igreja hoje. Não se pode usar essa expressão, mas ela está aqui na Bíblia. Roubará, obrigado meu irmão, olha, com gelo e tudo, hein, que bênção, hein? Vai para o céu com tripa e tudo, hein? Olha só, a irmã Daiane que colocou gelo, Deus abençoe, viu, irmã? Santa Daiane, né? Obrigado, irmãos. Roubará o homem a Deus? Olha só o que ele está dizendo. Malaquias está despertando. E essa palavra, por ser uma palavra forte, ela quer dizer tomar a força. Ela quer dizer tirar vantagem, lograr. Eu quero tirar vantagem. E o povo de Israel, irmãos, está mostrando o seu cinismo diante do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me dizeis, vós me roubais e dizeis, em que, Senhor, em que nós te roubamos? Deus vai dar a resposta. Aonde que nós roubamos? Nos dízimos, em algumas traduções diz, as ofertas alçadas. Ofertas alçadas tem a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, que é a renovação da promessa de fé. O dízimo é uma coisa e oferta alçada é outra coisa. Dízimo é a 10ª dada a alguém superior. E aí você conhece o exemplo de Abraão, lá em Gênesis 14, que ele ofertou, ele consagrou a sua oferta, o seu dízimo a Melquisedeque. E as ofertas são ofertas voluntárias. Seriam partes de animais em que as pessoas dão ao sacerdote.
Irmãos, Deus nunca terá compromisso com um povo que não tem compromisso com Ele. Não contribuir é quebrar princípios espirituais, princípios de receber as bênçãos do Senhor, princípio de ser protegido por Deus. Versículo 11 fala: e por causa de vós, eu repreenderei o devorador. O devorador não é o diabo, o devorador não é o inimigo, não é Satanás. Nesse texto não é Satanás. Você precisa entender o texto de Joel, capítulo 2, em que o devorador, ele devora, que é a largata ou o gafanhoto, que devora a plantação. É o que Deus está dizendo. A plantação, Deus vai proteger. Deus vai guardar. O princípio espiritual, que aquele que contribui tem uma proteção de Deus para a sua vida. Irmãos, ser protegido por Deus, para ser protegido por Deus é preciso fazer a coisa certa. E a coisa certa é você, de todo o seu coração, contribuir com o Senhor. Fazer a sua parte. Irmãos, há um efeito para o povo de Israel, um efeito de maldição sobre o avarento. Está no capítulo aqui 3, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Está tomando a força aquilo que não é de vocês. Deus dá 100% para você, e Deus exige uma parte, 10%. É e os outros 9% é para você. E o que Deus está dizendo? Quando você não me dá a uma parte, você está me roubando, porque isso deveria ser usado para abençoar a minha casa, para abençoar a minha obra, para manter a minha obra em dia. Irmãos, e aqui eu vou não fazer apelo ao seu coração, mas à sua consciência. Veja o quanto nossa igreja, há quantos anos nossa igreja está aqui precisando de uma reforma. Há quanto tempo você acha que eu, como pastor, fico feliz de ver as paredes da igreja do lado de fora do jeito que estão? O pastor não está vendo isso? Há alguns empecilhos que nos impedem de começar. Por conta de prefeitura, o irmão Valdilson falou disso recentemente. Até um certo recurso temos, graças a Deus temos. Mas se o povo de Deus fosse fiel na sua totalidade, nossos jovens, nossas senhoras, nossos homens, todos, a igreja teria o suficiente para já ter começado e acabado. Por quê? Porque eu peço ousadamente, em nome de Jesus, que o Senhor coloque dinheiro no teu bolso. E agora precisa haver a correspondência tua. Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos, meu salário, irmãos, dobrou de valor. Você continua na mesma posição na sua empresa, ganhando o mesmo salário? Deus deu promoção para muita gente aqui, muita gente ganha PLR, 13º. E eu não vejo o 13º do dízimo chegar na igreja. O que acontece com o povo de Deus que ganha PLR? Eu estou vendo o povo de Deus na rede social luxando, é viagem, é restaurante, é um monte de coisa, mas trazer o dízimo à casa do Senhor? Preguei outro dia aqui, lembro que eu preguei isso aqui na igreja. Dízimo tem a ver com padrão de vida. Dízimo tem a ver com o meu padrão de vida. Eu não posso pagar 5 mil reais de condomínio e dar 500 reais de dízimo. Isso é incoerente, isso é inconsistente, isso é intransigente, isso é imoral diante da palavra do Senhor. E meus irmãos, se eu não pregar isso, eu vou trair meu coração diante de Deus. Se eu não disser isso a você. A minha vida lá fora, o que mostra as redes sociais, o que mostra a minha vida, tem que ser condizente com o dízimo que eu dou. Há o exemplo aqui em um dos profetas. A minha casa está lá, se acabando, mas a casa de vocês está forrada. Os crentes têm TV de 80 polegadas, né? Nossa, que fantástico. Som 7.1 hoje. Se tiver 10.1, é o último, nós compra. Fantástico. E às vezes a igreja fica penando para comprar uma corda de um violão, um microfone, e a gente precisa fazer das tripas coração para algumas coisas assim.
Irmãos, é muito sério isso, irmãos. Deus não se identifica com aqueles que sabem que deixar de dar é roubar dele. Deus não se identifica com pessoas assim. A promessa de Deus de proteger contra o devorador, você pode ver lá em Joel. Eu falei capítulo 2, mas é capítulo 1, tá? O diabo não devora dinheiro. Quem devora dinheiro somos nós mesmos, os embaraços da nossa vida. Devemos o cheque especial, cartão de crédito. Fazemos um monte de coisas que não deveríamos fazer, os embaraços da vida, e nós não temos a humildade de admitir que precisamos de ajuda muitas vezes. Sabe uma coisa que me chocou uma vez que eu ouvi de um amigo meu, mas me abençoou muito? Uma época que eu estava bem endividado, e esse amigo meu cristão, e a gente falando, rapaz, como é difícil você ser fiel, tem dívida, tem isso, tem aquilo, tem que cuidar da família e tal, e tal, e tal, e tal. E ele falou para mim, Valfrido, eu cheguei à conclusão do seguinte: Deus não tem nada a ver com as minhas dívidas. Pensamento dele. E ele falou, devendo ou não, eu dou meu dízimo e eu peço graça e misericórdia ao Senhor, e o Senhor me abençoa e me ajuda. Como você corresponde com fé? Aquele irmão, irmãos, me ensinou uma lição maravilhosa. Independente das suas dívidas, dos seus problemas, faça a sua parte. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Seja um cristão Mar da Galileia. Não seja um cristão Mar Morto, não. Tudo que chega em você para e morre, né? Seja um cristão que traz vida. Meus irmãos, me perdoe a ousadia aqui, gostaria de falar muito mais coisas, mas eu não vou falar por conta do tempo. Creio que isso é suficiente para você entender, e entenda que dízimo é uma coisa e oferta de promessa de fé é outra. Não confunda as coisas. Se você separa 10% de 100% que você tem, 10% é dízimo. É dízimo. Então não pegue o seu dízimo e dê como oferta de promessa de fé. Você não está dando dízimo e nem promessa de fé. Você está simplesmente ofertando. E uma coisa não substitui a outra. E uma coisa também não pode ser feita. Eu não gosto do que o pastor está dizendo. Eu vou dar meu dízimo para um lar assistencial, vou dar meu dízimo para outra igreja, eu vou dar meu dízimo. Você está dando uma oferta, você não está dando dízimo. Porque o dízimo tem que ser no lugar onde você é membro. Há clareza nisso? Há clareza nisso? A casa de Deus a qual você pertence é o lugar aonde você deve trazer e depositar as riquezas abundantes que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem colocado, irmãos, riquezas abundantes. Meu pedido ao Senhor é que Deus coloque generosidade. Generosidade no coração do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, não confunda dízimo com isso. Se você quiser dar 20%, então vamos pegar aqui, 10%, de 10%, eu quero pegar 20% e dar de dízimo e ficar com 7% de oferta de promessa de fé, dos 10%, e eu vou ficar com 70% para mim, você pode. É uma oferta voluntária. E nós vamos falar sobre isso. Irmãos, qual é a segunda coisa que nós precisamos compreender, além desse texto de Malaquias, sobre contribuição? Pense comigo, como é que Deus quer que você contribua? Deus quer que você contribua com a primícia do que você ganha. Deus quer que você contribua com a primeira coisa. Provérbios 3, 9 e 10 fala assim: honra ao Senhor com a primícia dos teus ganhos. E aí há uma promessa lá, e se encherão os teus celeiros. Sabe, irmãos, que a concorrência hoje em dia com dizimar, ou contribuir em primeiro lugar é muito grande. Sabe por que é muito grande? Porque você trabalha perto do shopping, e aí você recebe o seu salário está na conta, opa, preciso comprar uma roupa nova, para uma atividade da igreja, para um trabalho, irmão, corre para casa em nome de Jesus. Ou então o salário caiu, você já pega e já manda o Pix para a igreja, consagra em primeiro lugar aquilo que Deus está te dando. Antigamente as pessoas, eu vi um caso, quando eu estava no seminário, o pastor dizia que ele ia levar uma irmã para receber um salário mínimo. Naquela época o salário mínimo era 130 e poucos reais. Hoje é um pouco mais de R$ 1.400, né? Sabe o que aquela irmã fazia?
ela sacava no caixa eletrônico ou dentro do caixa, o pastor ia com ela no caixa, sacava o dinheiro e ela puxava o pastor de lado, já com o envelope dela ali, e ela falava: separe as notas mais novas para mim, porque domingo eu estarei na igreja para consagrar o meu dízimo, R$ 13. Entende, irmãos? A obra de Deus, irmãos, muitas vezes não é sustentada por quem tem muito dinheiro. Ela é sustentada por quem tem fidelidade, por quem tem amor, por aquele que tem compromisso com a palavra do Senhor. Separe, pastor, a melhor nota. Meus irmãos, muita gente, irmãos, vai luxar na sexta-feira, vai comer, e come. Eu fico feliz, irmão, de ver as viagens que os irmãos fazem. Eu fico mesmo, fico curto, brinco lá com os irmãos, da próxima vez me leva, né? Fico feliz, tá bom? E não desmotivo você a não colocar na rede social, coloque, tá bom? Coloque na rede social. Mas há, irmãos, um concorrente muito grande com as coisas que nós devemos fazer no mundo espiritual. Para que o mundo espiritual se mova a nosso favor, há uma série de coisas que nós precisamos prestar atenção. E honrar ao Senhor com a primícia é algo fundamental. Porque você está dizendo a Deus: Senhor, nada nesse mundo é mais importante para mim do que a tua obra. Nada, Senhor, é mais importante para mim do que a minha salvação em Jesus. Porque se pessoas pensassem como eu e você pensamos hoje, talvez nós não estaríamos salvos aqui dentro dessa igreja, ouvindo essa palavra, participando de um culto tão abençoado como esse. Entende, irmãos? Quanta coisa tem concorrido. Deus quer que você oferte conforme o seu ganho, não é mais nem menos, né? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, verso 10. Tanta riqueza nesse capítulo, eu não vou explorar aqui, mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Se você ler o capítulo 8, capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 9, por exemplo, versículo 1, da administração em favor dos santos, ou seja, da economia que se faz em favor dos santos. Havia um problema em Jerusalém, e esse problema precisava ser sanado. As igrejas da Macedônia e da Acaia eram igrejas pobres. Perto da igreja de Corinto, irmãos, era uma cidade grande. Lembra que eu ensinei aqui sobre Corinto, na escola bíblica? Corinto era considerada uma joia preciosa, era como se fosse uma Roma em miniatura. Tinha de tudo lá, cidade rica, igreja que provavelmente tinham pessoas que tinham dinheiro, que eram ricas, mas que não tinham compromisso com o Senhor, só queriam se aparecer dentro da igreja dizendo: eu tenho dons espirituais maravilhosos, mas na hora de chegar junto com a sua contribuição, o povo colocava o pé para trás ou não colocava a mão no bolso como deveria. É uma das possibilidades de você entender isso. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer para nós o seguinte: uma igreja pobre, ela ensina o que é contribuir para uma igreja rica. Um povo pobre, humilde, ensina para um povo rico o que é contribuir. E o povo rico, que muitas vezes é só colocar a mão no bolso, e aí eu digo a você, irmãos, não é só colocar a mão no bolso, e eu vou morrer defendendo isso. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do teu coração, Deus precisa da tua voluntariedade, Deus precisa do teu amor, Deus precisa do teu compromisso.
Nossa igreja, irmão, não fica aqui passando envelope, passando sacola e pedindo dinheiro, porque nós contamos com o amor, com o compromisso de nossos irmãos. E é o seu compromisso, é a sua resposta diante do Senhor, que deve ser vista diante das coisas que você faz. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, ele está dizendo que o povo fez um planejamento. Irmãos, a promessa de fé é um planejamento. A nossa igreja fez um planejamento anos atrás. Qual é o planejamento? Nós enviamos 80% do que arrecadamos. Quando chega no mês de dezembro, nós enviamos os 20% que foi acumulado. Em média, nesses anos que nós temos feito isso, em média, mais ou menos, não vou falar aqui o número preciso, porque eu não tenho. Nunca, faz tempo que eu não consulto isso. Vou falar aqui de sensibilidade. Mais ou menos, o nosso missionário, ele recebe no mês de dezembro 5 vezes mais o valor que ele receberia. Porque, além da promessa de fé, há irmãos que se esforçam aqui para vir toda terça-feira e separar aquilo que os irmãos trazem como reciclagem. E há outros irmãos que vão lá e vendem, e o valor é adicionado, e a nossa oferta de promessa de fé aumenta para a honra e a glória do Senhor. E os missionários, irmãos, são abençoados. Aí o missionário me liga: Pastor Valfrido, em janeiro, pastor, porque a administração da Comunhão Batista Bíblica Nacional espera o depósito chegar de todas as igrejas em dezembro. E em janeiro ele envia. Então o missionário recebe o nosso recurso em janeiro. Só que ele, em tese, ele não está muito esperando aquele valor. 5 vezes mais do que o valor que a gente contribui. E aí o missionário me liga: Pastor Valfrido, eu vi que Vila Rosa mandou um valor maior. Pastor, eu estava esperando essa oferta, pastor, estava precisando. Pastor, minha filha estava doente, estava precisando, meu filho estava doente, e a oferta chegou em boa hora, Deus abençoou, o valor que eu precisava veio. Por quê? Porque houve, irmãos, amor, planejamento e fidelidade do povo do Senhor para abençoar a obra. É fácil trabalhar o dia inteiro, vir aqui e pegar lixo muitas vezes, se cortar, se furar, e os irmãos estão fazendo isso com amor, para depois vender, e esse dinheiro cair aqui na conta da igreja, a igreja administrar, não fica nada para nós, vai tudo embora. A igreja poderia talvez ter feito a reforma dela, mas nós não pensamos em nós pensamos na obra do Senhor, porque nosso coração é generoso. Irmãos, os irmãos precisam chegar com generosidade e planejamento. Planejem-se nas ofertas de vocês. Ser voluntário é isso. Quanto que eu posso contribuir do que eu ganho? Eu posso contribuir com X. Planeje-se. Irmãos, eu hoje estava lá calculando o valor que eu tenho que dar. E os irmãos sabem que a cada ano eu acrescento 50% a mais. Eu gostaria de ter um aumento de 50% no meu salário. Eu não tenho ainda. Quem sabe um dia. Amém? Você também gostaria, mas talvez a sua empresa não vai dar. Mas é possível colocar R$5 a mais, R$10 a mais na sua oferta de promessa de fé. É uma voluntariedade. E eu não estou dizendo, porque eu faço, você tem que fazer. Mas espere, irmãos, a bênção do Senhor. Deus não tem falhado, Ele tem sido fiel. E Ele continuará sendo fiel. Irmãos, a nossa igreja, ela não pratica uma oferta obrigatória. Oferta obrigatória é entre o cristão e a igreja. Não há uma oferta obrigatória, não há um dízimo obrigatório. O dízimo é entre você, crente, e o seu Deus, pela palavra dele. A oferta voluntária, a oferta de promessa de fé, é entre o cristão e Deus. E não há cobrança de responsabilidade. Trata-se de um compromisso firmado entre você e o Senhor, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, irmãos, no capítulo 10,
que ele fica feliz com essa administração, porque essa administração ela supre a necessidade daqueles que estão longe e estão lá precisando e fazendo a obra do Senhor. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem, essa rápida mensagem, pensando com você. Como pastor eu posso ser voluntário? Primeira coisa, meu querido, entenda o que Deus colocou no seu coração. Eu não quero forçar seu coração e seu sentimento, eu quero que a sua consciência seja tratada diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus está dizendo para nós, vou ler novamente: e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês se planejaram. E não foi só praticar, mas também querer. Nós vamos entregar daqui a pouquinho para os irmãos um papel. Não tem nome, não vai ter identificação. Você vai colocar o valor que você vai colocar, que Deus vai colocar no seu coração, e você vai pedir sabedoria ao Senhor para isso. Vai escrever o valor mensal. Quanto mensalmente eu desejo contribuir para missões. Março de 2025 a fevereiro de 2026. A somatória de todos esses valores mensais comporá a nossa promessa de fé daqui para frente. E uma das coisas, irmãos, que Deus tem feito ao longo dos anos é me surpreendido. Porque Deus sempre vem aumentando. Vem aumentando. E eu quero dizer a você, pode haver crise na terra, mas não há crise no céu. Essas palavras não são minhas. Essas palavras já foram ditas aqui, por um grande servo do Senhor, pastor Josué Pereira Félix. Pode haver crise aqui, mas não há crise no céu. Porque se o povo do Senhor fizer a parte dele, lá em Malaquias 3, ele diz que ele vai abrir as janelas dos céus. E janela é um compartimento pequeno que represa uma grande quantidade de alguma coisa. A grande quantidade de bênçãos dos céus está disponível ao povo que é fiel, ao povo que tem compromisso, ao povo que faz a sua parte diante do Senhor. Curve a sua cabeça junto comigo, por favor. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos, Pai, a bênção de poder estar aqui, ó Deus, nesse tempo. Agradecemos, Senhor Deus, a bênção de poder ver na Tua palavra, Pai, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, Pai, que não somos aqueles que quebram princípios espirituais. Que nós somos aqueles, ó Deus, que contribuem com grande alegria. Nós temos prazer em fazer isso. Por que nós temos prazer, Senhor? Por que devemos ter prazer? Porque nós fazemos isso de todo o nosso coração. Nós fazemos isso voluntariamente. Mas nós fazemos isso também com planejamento. E o que vamos, ó Deus, realizar agora é o planejamento de nossa igreja. É o que a igreja tem feito ao longo de vários anos, se planejando e se colocando à disposição do Senhor, para que teus filhos e tuas filhas, Senhor Deus, façam com amor, com alegria e com dedicação. Pai, eu peço a Ti, dê sabedoria aos teus filhos, para que ninguém troque dízimo por oferta missionária, para que ninguém troque dízimo por promessa de fé, mas que o Teu povo seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, fiel ao Senhor em todos os aspectos, para que a fidelidade do Teu povo traga o sustento necessário para a Tua obra, para a obra da Tua casa, para que a Tua casa seja melhor a cada dia, para que ela fique mais bonita, para que os recursos sejam utilizados aqui para o bem destes que aqui estão e para o bem daqueles que o Senhor vai nos dar a graça de alcançar
neste ano e nos anos vindouros para a glória do teu santo nome. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, conduza o ato que vai ser direcionado agora. Que em nome de Jesus, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia permeie o nosso coração. Eu peço assim a sua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de explicar